Olá, querido amigo, que bom estarmos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao canal Pregador Adventista e hoje nós temos um tema muito especial para você, a ressurreição de Moisés. E eu tenho uma pergunta para você. Que evidência nós temos que Moisés ressuscitou? Você já parou para refletir nessa pergunta e as implicações que vêm com a sua resposta? Fique comigo até o final e nós vamos responder essa pergunta à luz da palavra de Deus. Aproveite para você também compartilhar esse vídeo, deixar seu like aí, para que cada dia que passa nós possamos entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. Muito bem, então vamos agora para a resposta a essa pergunta. O texto é em Judas capítulo 1, só tem um capítulo na verdade, né? Judas 9, que diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações, injúrias contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Esse é um dos textos mais lindos que nós temos e que fala algumas verdades implícitas aqui sobre a ressurreição, sobre o estado dos mortos. E o personagem que está sendo falado aqui é exatamente Moisés. Sabe que os pais da igreja, eles acreditavam que quando Moisés ressuscitou, haviam ali dois Moisés. Quando Moisés faleceu, haviam ali dois Moisés, um que foi para a sepultura e um Moisés que foi para os céus. Era assim que eles acreditavam. Porém, o texto deixa muito claro que quando o arcanjo Miguel veio para ressuscitar Moisés, se havia já um Moisés no céu, para quê? Qual seria a necessidade de ressuscitá-lo, se ele já estava no céu? Então não faz sentido acreditar na patrística, não faz sentido acreditar nessa visão dos pais da igreja, ali da igreja de Alexandria, ali por volta do 2º século, 3º século da era cristã. Não vale a pena a gente dar crédito a esse tipo de conteúdo, porque ele está contrário àquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós sabemos pela Bíblia, em Deuteronômio 34, 5 a 7, que Moisés ele viveu 120 anos. Moisés viveu 120 anos. E depois desse período, ele morreu, ele foi sepultado ali no vale, na terra de Moabe. E depois de algum tempo, aconteceu esse episódio aqui do texto que nós acabamos de ler. E é interessante, queridos, que se tem uma outra evidência, que a gente está tentando responder essa pergunta do início, né? Que evidência nós temos que Moisés ressuscitou? É interessante que quando a gente analisa o Monte da Transfiguração, onde Jesus Cristo estava ali com alguns discípulos, ali nós percebemos que apareceram dois personagens. Apareceram ali Elias e também apareceu Moisés. Elias não passou pela morte, estava ali corporeamente no Monte da Transfiguração. E Moisés, que havia passado pela morte, estava também ali. Não era o espírito de Moisés que estava no Monte da Transfiguração. Era Moisés pessoalmente. Estava ali, e qual era o propósito desses dois? Número 1, o propósito era confortar Jesus Cristo. Número 2, o propósito que Moisés e Elias estavam ali era para mostrar para os seus apóstolos, para os apóstolos de Cristo Jesus, que os dois grupos estarão presentes quando Jesus voltar. O grupo daqueles que não passarão pela morte e o grupo daqueles que passarão pela morte, mas vivificarão, ressuscitarão para viverem eternamente. Sabe, querido amigo, quando a gente analisa esse episódio da ressurreição de Moisés, nós já temos evidências de sobra para crer que é real, é factual, que os justos, ainda que morram, eles viverão eternamente. Quando eu estive no Cairo, lá no Museu do Cairo, no Egito, em 2019, eu fui lá naquele museu e eu fui na Sala das Múmias. E eu não encontrei ali a múmia de Moisés. Eu encontrei a múmia de Amenhotep I, a múmia de Tutankhamon, encontrei a múmia
da mãe adotiva de Moisés, Hatshepsut, mas não encontrei ali a múmia de Moisés. E por que eu não encontrei? Porque Jesus Cristo veio aqui na terra e arrancou, tirou Moisés da sepultura. Não entrou em contenda com Satanás, porque Satanás queria argumentar, né, que a lei de Deus dizia que quem pecasse teria que morrer. E era justo que ele ficasse na sepultura. Porém, o que nós vemos é Jesus levando para os céus. Isso mostra para mim e para você que a morte não é o fim. Que para o justo, a morte é apenas um repouso. Logo, logo, o autor da vida vai chegar. E quando ele chegar, ele vai levar o justo para morar com ele eternamente, sabe? Essa é a mensagem do texto de hoje que tem que ficar em nosso coração. Essa mensagem de esperança, essa mensagem que nos faz entender que ainda que um dia você vier a morrer, nós iremos viver eternamente para nunca mais sofrer, para nunca mais chorar, para nunca mais ter que lidar com o sofrimento, com a dor, para nunca mais morrermos novamente. Que Deus te abençoe nesse dia, que essa mensagem de fé e de esperança alimente seu coração nesta manhã, em nome de Jesus.